nosso palestrante possui o curso de Economia na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade Federal do Ceará. Possui o curso de Administração de Estudos Sociais Aplicados da Universidade Estadual do Ceará. Curso de Capacitação para Técnicos de Bancos, Desenvolvimento em Nível de Pós-Graduação, coordenado pelo IPE, Instituto de Pesquisas Econômicas da USP. Curso de Mestrado Profissionalizante em Administração, na Universidade de Coimbra, Portugal. Curso de Doutoramento em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade de Coimbra. Bom dia a todos. Eu vou fazer aqui um teste rápido, porque com a mania de professor que eu tenho, 52 anos de magistério, eu sempre aprendi a dar aulas circulando, falando para todos e caminhando. Então vou ver se efetivamente os que estão lá mais atrás conseguem ver quem está aqui na frente. Eu vou descer para a parte. O pessoal lá atrás consegue ver? Dá para a gente se comunicar? Tá bom. Bom, vamos fazer uma pergunta aqui, para ver se alguém tem pensamento diferente daquele que nós temos mentalizado. Os pensadores dizem: amanhã todos nós estaremos mortos. Existe dúvida sobre isso? Quem é que não vai morrer amanhã? É aquele que vai deixar aqui o registro que possa se perenizar. Alguma coisa importante que foi feita, que possa se transferir de geração para geração. E este campo aqui, o campo da administração pública, é um dos campos mais férteis para isso. Você construir o diferente, o novo, o importante e deixar para a posteridade. E nós estamos vivendo no Brasil hoje, talvez o momento mais rico dessa nação, para isso que se fala aqui. Nós estamos, a partir da Constituição de 88, construindo um Brasil novo na gestão pública. E todos os segmentos importantes estão nos dispositivos constitucionais. Todos. Isso que nós estamos assistindo hoje, essa abertura ampla para a comunicação, para a informação, ela está lá. A gestão pública diferenciada, não mais a gestão pública tradicional, mas sim uma gestão pública com a participação do cidadão, está lá na Constituição. A Constituição traz tudo isso. Porque essa Constituição, ela foi feita com a participação de todos nós. Eu me orgulho de dizer que tive uma presença permanente durante todo o processo constitucional, porque eu coordenava um grupo do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, que conseguiu contribuir com quase 20 artigos da Constituição. E por isso eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema que nós vamos explorar aqui hoje e discutir com vocês. É uma proposta que pode abrir um debate e que esse debate poderá trazer para todos nós o enriquecimento das ideias.
construa o futuro vendo o que aconteceu no passado, para que você não repita os erros por aquilo que efetivamente foi feito no passado. Eu vou gastar um pouquinho de tempo só rememorando para todos nós aqui o que aconteceu no passado no Brasil, desde a sua independência até os dias de hoje. Vamos dar uma passadazinha rápida. Eu tive um trabalho grande para fazer isso, para colocar numa tese de doutoramento que defendi em janeiro do ano passado na Universidade de Coimbra, exatamente sobre esse tema, gestão pública participativa. Vamos fazer isso de uma forma rápida. Você tem algum apontador aí? Nada. Sabino não tem um apontador, rapaz? Como é que pode? Eu teria trazido uma meia dúzia. Tem um apontadorzinho? Pode projetar. Veja bem, a evolução histórica da gestão pública no Brasil tem alguns cenários. O primeiro cenário vem de 1822 a 1930. É o primeiro cenário de gestão pública no Brasil. E aí, o que foi a gestão pública ao longo desse tempo? A administração pública esteve marcada por um Estado policial, o absoluto, com prevalência do exercício da legalidade. Era o nosso Estado neste período longo que vem de 1822 a 1930. E aí nós temos todo o período do Império, da Primeira República. Está tudo contido dentro desse intervalo de tempo. O estilo de administração era do tipo autocentrada, com a total exclusão do cidadão do processo decisório de alocação dos recursos públicos. O cidadão não era visto. Aliás, isso trouxe para a gente um mal que ainda hoje perdura. A gente acha que, porque a gente está dentro daquele modelo piramidal, que todas as nossas estruturas aqui são nesse modelo piramidal, a base executa, o meio, vamos dizer assim, planeja, e o topo decide, é o princípio da nossa pirâmide administrativa, né? Então a gente fica com aquela mania de achar que sabe tudo e faz tudo errado, está tudo errado. Eu não posso, por exemplo, e quem conhece meu estado do Ceará e as suas distâncias vai entender o que eu vou dizer aqui. Eu não posso, por exemplo, nesse período grave de seco, graças a Deus voltou a chover, imaginar qual é o tamanho da aflição da população do município de Salitre, que fica lá no Cariri Oeste. Aqui, eu estou sentado aqui na minha mesa e quero decidir sobre isso. Quem melhor sabe isso é quem está passando pelas agruras da seca lá no Cariri Oeste. Esse que conhece bem o problema e que efetivamente pode opinar sobre ele. Isto é participação. A administração foi marcada pelo patrimonialismo, dominada por uma sociedade mercantil senhorial e o Estado patrimonial mercantil. Todo esse período, nós vivemos dentro de um modelo patrimonialista, durante todo esse período, que foi o modelo que nós herdamos da nossa nação-mãe, Portugal, e foi exatamente o modelo patrimonialista. O Estado patrimonial influenciava de forma marcante a cultura brasileira, aceitando como legítimas as práticas hoje bastante condenadas pela sociedade em geral,
do clientelismo, do nepotismo, do corporativismo e da corrupção. Se você, eu até que avancei nesse estudo, mas se algum outro pesquisador quisesse pegar a tese que eu deixei num certo ponto e avançasse um pouco mais, ele ia de fato relacionar todas essas causas, porque elas existem, Eu não sou lá tão idoso, mas eu vivi dentro do período ainda que a gente poderia chamar de 80% patrimonialista, 20% burocrático, mais ou menos isso aí. O segundo cenário, ele se desdobra no período de 1930 a 1945. 30 a 45. Eu acho que esse intervalo de tempo chama a atenção de vocês para alguma coisa que aconteceu no Brasil nessa época. Implantação do modelo clássico ou racional legal, com a adotação do modelo universal de burocracia no estilo weberiano, sob a coordenação do DASP, que era o nosso departamento de administração do setor público. Então nós passamos a implantar no Brasil um modelo que vinha sendo implantado em muitas outras nações, que era um modelo burocrático weberiano. E de fato esse modelo chegou a ser implantado em todas as instituições públicas brasileiras. Se não ao todo, mas pelo menos parcialmente, o modelo chegou a ser implantado. A administração pública brasileira ganhou um caráter de impessoalidade, formalismo e profissionalização, sendo na ocasião instituída a ideia de carreira e de hierarquização funcional, porque de fato no modelo patrimonialista o cargo estava definido e eu convidava alguém para um cargo e geralmente esse alguém era alguém que me era muito caro, a pessoa bem próxima, que assumia aquilo ali e ficava como se fosse dele, como se ele fosse o dono do cargo. O modelo burocrático já não permitia isso, você tinha que ter uma formalidade, o modelo era formal mesmo, tá? E tinha um princípio de formação continuada das estruturas e das pessoas para que o serviço público pudesse, na efetividade, funcionar muito melhor. O interesse público e o controle a priori são características marcantes do modelo de administração burocrática. Neste mesmo período, nós tivemos aqui no Brasil a legalização dos direitos trabalhistas através da aprovação da CLT. Isto foi um avanço grande. Olha como isso está tão perto, né? Olha lá, 1930 a 1945. E aí é que a gente estava aprovando uma CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Tida como um avanço importante nas relações entre o capital e o trabalho. Crescimento do Estado empresário através da implantação da indústria de base em resposta às fortes restrições do comércio internacional, somente abolidas com o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí surgiram as grandes empresas do Brasil. Todas elas surgiram nessa época, as grandes empresas do Brasil. O Estado passou a ser um Estado empresário. Companhia Siderúrgica Nacional é dessa época. Quem não ouviu falar aqui na FNB, Fábrica Nacional de Motores, que produzia caminhões também, uma empresa criada pelo governo, uma empresa pública criada pelo governo. Quem não ouviu falar, por exemplo, aqui do deslanchar da Petrobras? Petrobras é uma empresa forte, hoje muito sólida, a empresa que cresce continuadamente. Tudo isso vem de lá. Essas coisas foram acontecendo ao longo deste período. Sociedade capitalista industrial e Estado autoritário capitalista. Por que autoritário?
Quem sabe aí dessa referência? Por que Estado autoritário capitalista? Era o período da ditadura. A ditadura Vargas aconteceu exatamente neste período. Então era o Estado mesmo, autoritário capitalista. Sociedade, Estado burocrático ou burocrático industrial. Este era o Brasil. O Brasil era isso. De 1946 a 1963, nós temos o terceiro cenário. Começa a surgir o ideal de unificação do Estado. Institucionalização das normas sobre direito financeiro e controle orçamentário, disciplinando a elaboração de balanços e orçamentos. Olha como isso é novo, olha, a partir de 1946, como isso é novo, né? Como a gente era amador mesmo até então. Né? Grande expansão da infraestrutura viária e da indústria naval, mediante a abertura das vias de interiorização do país e da construção de estaleiros navais. Implantação da indústria automobilística, Estado burocrático ou burocrático industrial. Olha, aqui nesse intervalo de tempo, nós temos aquele governo que disse que ia construir 50 anos em 5, né? Quem foi mesmo que falou isso? Juscelino Kubitschek. O governo de JK foi um governo muito efetivo, muito proativo e que deixou grandes marcas neste país. Ele interiorizou o país, ocupou os espaços vazios que existiam em todo esse território nacional, criou uma malha viária importantíssima para o país, né? Implantou a indústria automobilística, ela foi implantada exatamente nesse período. Então foi um governo muito proativo. E de fato, a gente dá a ele esse mérito. Construiu 50 anos em 5, ou muito mais do que isso. Se você pegar o que foi feito antes dele e o que foi feito no governo dele, talvez dê muito mais do que isso aí. Mais do que 50 anos em 5. Terceiro cenário. De 1946 a 1963. E aqui, gente, aqui é que nós tivemos aquele período que a maioria aqui já conhece bem. Estado democrático, crise institucional de múltiplas dimensões. O que nós assistimos. Esse eu vivenciei. Todo esse período eu vivenciei. Política, motivada pela renúncia do presidente Jânio Quadros. Eu votei Jânio Quadros. Achava que de fato aquela história da vassoura era para valer, que ele de fato ia varrer os ladrões do Brasil, que a vassoura dele simbolizava isso, uma varredura dos ladrões do Brasil, né? Veio um processo de sucessão pelo vice-presidente João Goulart, visto com reserva pelas Forças Armadas em virtude de sua conhecida formação populista. Crise social, determinada pelo fortalecimento da estrutura sindical no meio urbano e pela organização dos trabalhadores rurais vinculada à economia açucareira do Nordeste brasileiro, nas chamadas ligas camponesas, que cresceram e se fortaleceram e efetivamente chamaram muita atenção do Brasil, as ligas camponesas do Nordeste. E aqui surgiram outros grupos, do qual eu participei de um deles naquela época, que era o grupo dos 11, criado por Brizola. Brizola era quem estava à frente disso aí, que se juntava com ligas camponesas aqui na região, e tudo tinha o mesmo objetivo, único objetivo, que era exatamente fazer uma administração diferenciada, uma administração melhor.
Bom, e tivemos também a crise econômica provocada pelo acelerado crescimento da taxa de inflação. Eu me lembro bem aqui, por exemplo, que tinha mês que nós tínhamos inflação de 35%. Imagina, uma inflação de 35% ao mês. O salário vai ter quase todo embora. Em 3 meses comeu. Acabou-se. Tem mais salário. Né? Militar institucional, motivada pela rebeldia dos militares de patentes subalternas às regras básicas do comportamento ditadas pelas corporações militares. Então, bem, este foi o período que antecedeu a Revolução de 1964. E tudo isso aqui deu causa à Revolução de 64. Eu vou pular isso aqui, porque o tempo já está curto. Tem aí um quarto cenário, pode avançar. Tem um quinto cenário, eu vou deixar isso com vocês, pode avançar. Pode avançar. E agora vamos aproveitar os 10 minutos para conversar sobre gestão pública participativa. Planejamento estratégico é o fundamento básico disso. Então, dentro dessa visão, nós trabalhamos as duas variáveis, planejamento estratégico e gestão compartilhada. Este é o modelo que se criou para o município de Fortaleza. Eu criei esse modelo para o município de Fortaleza, recebi o apoio do prefeito Juraci Magalhães e implantei na Regional 4, que tem 14 bairros na Regional 4. Implantei, mandei avaliar por grupos locais, mandei avaliar por pessoal de fora, até o Unicef veio aqui e fez uma avaliação dentro da ótica dela, e o modelo ficou efetivamente bem avaliado. Bom, e esse modelo? Ele se assentava sobre isso aqui, ó, conceitos comunitários regionais. Em cada região da cidade nós tínhamos um conceito, conceitos temáticos, que trabalhavam com os principais temas da gestão pública e conselho da cidade. Essa era a estrutura do modelo de gestão participativa. É a estrutura do modelo de gestão participativa que o prefeito Roberto Cláudio vai reconstituir agora. Pode avançar. Olha, novo espaço das relações entre o poder público municipal e a sociedade civil. É o que se propõe o modelo de gestão participativa. Uma das formas mais elevadas de manifestação da cidadania. Sem dúvida nenhuma, não tem outra forma mais elevada do que essa, eu não conheço. Uma das formas mais elevadas de manifestação da cidadania. Aprofundamento do processo de aproximação da sociedade civil e de descentralização das decisões, iniciado com a reorganização administrativa municipal. Tinha acontecido na cidade de Fortaleza uma reorganização administrativa no ano de 1997, que dividiu a cidade em 6 regiões. Cada região tinha um território, tinha um orçamento próprio, quer dizer, tinha capacidade de fazer. Cada região tinha um conjunto de bairros, e o conjunto de bairros formava exatamente os conselhos. Os conselhos eram formados pelo conjunto de bairros, com pessoas eleitas pela comunidade para representar bem as comunidades. O primeiro conflito foi com a Câmara Municipal. Esses caras aí, do jeito que eles estão, na estrutura que eles têm, eles já vão substituir a Câmara todinha, né? Porque eles vão ficar numa relação direta com a comunidade e levando naturalmente aquilo que a comunidade deseja, porque o orçamento era participativo mesmo. Uma contribuição objetiva ao modelo de cidade desejado. Objetivo: promover o engajamento da sociedade civil
na formulação de políticas públicas e no acompanhamento das ações governamentais e dos negócios públicos de forma a torná-los mais eficientes e econômicos. Objetivo claro, objetivo lógico, não se deseja outra coisa que não isso na gestão pública. Pode avançar. Os objetivos específicos: promover iniciativas visando o desenvolvimento de objetivos de interesse coletivo, fomentar a participação comunitária na definição de programas e projetos e na gestão e avaliação dos serviços municipais, reforçar o tecido associativo, ampliando a capacidade técnica e administrativa e das lideranças e representações comunitárias, ampliar e consolidar as práticas institucionais descentralizadas e participativas existentes, criar novos canais e mecanismos democráticos e plurais de articulação entre a sociedade civil e a esfera pública e estruturar um sistema de avaliação capaz de atender os requisitos de eficiência e equidade na gestão e controle social das políticas públicas. Então, esses são os objetivos avançados. E aí o modelo funcionava desta forma, funciona desta forma: instância colegiada de representação comunitária, formada pelos conselhos comunitários regionais, conselhos temáticos e conselho da cidade. Instância de gestão e suporte técnico, formada pelo Conselho de Planejamento Estratégico, pela Secretaria de Planejamento Estratégico e pela Secretaria Executiva do Modelo e os agentes do plano. Era isso aí. Pode avançar. Bom, para isso foi construída uma matriz de relacionamento. Pode colocar tudo. Conselho da cidade, conselhos temáticos e conselhos comunitários regionais. Essa matriz era exatamente o fundamento de funcionamento do sistema. E, naturalmente, o modelo, ele permeava por tudo isso. Os representantes eleitos pelos bairros é que tinha a voz. Então, ele indicava todas as proposições da comunidade. A comunidade se reunia, definia o que deveria ser feito prioritariamente e essas proposições vinham para dentro do modelo. Isso ia para os conselhos comunitários regionais, que convertia isso numa proposta orçamentária, que naturalmente passava pelos conselhos temáticos de educação, saúde, todos os conselhos temáticos da prefeitura, que se transformavam em propostas consolidadas para o Conselho de Planejamento Estratégico, o Conselho da Cidade e, por fim, isso se transformava no plano. Este era o plano, e o plano era seguido à risca. Eu lembro, por exemplo, do ano de 1994, aliás, do ano de 2004, num ano só, nós construímos na cidade de Fortaleza, nesses 14 bairros, o que eu não vi em 4 anos de uma gestão. Só isso aí. Não, basta um ano. Você tem condições efetivamente de avançar. Bom, e por que muda a matriz? Por que muda aquela pirâmide? Tudo acontece de dentro para fora e de cima para baixo. É a pirâmide tradicional. Por que muda? Porque quem manda na história todinha está aqui fora. É a comunidade. Ela que demanda tudo, ela que aprova tudo, ela que direciona tudo. Então, ele passa a ser de baixo para cima e de fora para dentro. O modelo inverte aquela história da pirâmide tradicional. De baixo para cima vem a captação das demandas de forma participativa, que se transforma em projetos que passam para as políticas, programas e projetos que aprovam tudo isso aqui, e vai para o planejamento que consolida. E de lá para cá vem os comandos para a execução de tudo isso. Sim. Isso precisava de um modelo de avaliação.
E nós criamos também um modelo de avaliação. Vamos lançar o todo. A execução: plano, projeto e ação. Vou soltar o resto. Plano que se transforma em projeto, projeto que se transforma em ação. E avaliação? Pode soltar o resto. Ação vai fazer avaliação de projeto e projetos que farão avaliação de plano. E assim o modelo fecha. O modelo, a ideia é exatamente gestão participativa. Nada mais efetivo do que isso. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma pesquisa no ano de 2011, na cidade de Fortaleza, para avaliar a efetividade do orçamento participativo. A maior nota que apareceu de toda a comunidade de Fortaleza foi exatamente do modelo de gestão de orçamento participativo. A maior nota que apareceu. Então, 75% da população de Fortaleza estava satisfeito com o modelo de gestão participativa. Então, funciona na efetividade. O modelo é esse: gestão pública participativa veio para ficar. E não tenho dúvida que isso aqui agora vai ganhar uma dimensão e uma força grande. Você me dá 2 minutinhos só para arrematar? Posso? Bom, e onde é que isso entra nessa novidade toda que nós estamos atravessando, que foi a primeira coisa que eu falei aqui? Agora é controle social mesmo. A ideia é você entregar para a comunidade o controle social da gestão pública. De que forma? Divulgando tudo que se faz, dando ciência de tudo que está acontecendo e a Lei 12.527 me obrigando a entregar qualquer tipo de documento que seja requerido para que você conheça na efetividade o que aconteceu em relação a uma licitação, a um contrato, a um convênio, a qualquer coisa que foi feita no município. O cidadão tem esse direito. Ora, se ele tem esse direito, ele também tem o direito de reivindicar a sua participação no processo. Isto não é questão de anos, não. Isso está aqui. Está aqui. Nós já chegamos no limiar disso. Nós vamos ter, na efetividade, o controle social da gestão pública. Nada melhor para se fazer como gestor do que implantar um bom modelo de gestão pública participativa, que você começa a trazer a sociedade a partir do planejamento e ela começa a se envolver com o processo. Então ela é corresponsável pela gestão. Ela se entrega ao processo e passa a ser corresponsável pela gestão. Pessoal, eram essas informações que eu gostaria de ter aqui meio-dia para conversar com vocês, mas o seminário tem muitas boas palestras aí pela frente. Quero agradecer a atenção, me coloco à disposição para qualquer pergunta que quiserem formular. Obrigado. Neste momento, o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Biratã Aguiar, presidente do 3º Seminário de Altos Estudos sobre Administração Pública, fará a entrega dos certificados de participação do palestrante, o excelentíssimo senhor controlador e ouvidor-geral do Estado do Ceará, João Alves de Mello. O professor João Alves de Mello, e ele fez questão de encurtar a distância com aqueles que iriam ouvir, e desceu e disse: não, eu quero falar como o professor fala, andando de um lado para o outro, olhando a fisionomia, gritando quando tiver alguém dormindo. Não, mas só eu já disse para ele, ninguém dorme. Agora, prepare-se quem for dar a palestra depois do almoço, olha, não é fácil. Bom, mas João Alves, está aqui a pasta do nosso evento e o certificado de participação, a bela participação sua, um
comparecer ao nosso evento. Parabéns. Neste momento, faremos um intervalo para a alimentação e solicitamos a compreensão de todos para o retorno em 10 minutos. Queria devolver aqui o marcador que eu não sei, ele foi que disponibilizou,